E como fala um livro de uma amiga minha, fala, coração na aldeia e pé no mundo, diz o livro dela. E bem assim, é o pé aqui, o coração lá. Eu sou a Nikita, né? Guarani Andeva, Nikita em Guarani, Hortência no português. Eu já vivo no contexto urbano já há algum tempo e eu sou educadora, militante, autora do projeto Respeita a Nossa História. Sou da aldeia Porto Lindo, Japora, Mato Grosso do Sul, e vivo em Valinhos, São Paulo. E eu tenho levado esse projeto, Respeita a Nossa História, porque a todo tempo nossa história não é respeitada. A todo tempo, em todos os sentidos. Eu levo isso para as escolas e universidades em forma de palestra, de aula, porque as pessoas precisam ter um conhecimento sobre nós e nosso povo. Eu levo aquilo que eu vivi na pele, que eu vivo na pele, porque sempre é uma luta e resistência. A minha frase, eu diria que é resistir para existir, porque foi isso que aconteceu comigo, né? Saí aos 10 anos da aldeia, meus pais morreram e eu fui doada para um casal daqui, de Valinhos, São Paulo. E quando eles me trouxeram, eles disse para mim, ó, daqui para frente você não é Nikita, você não é Hortência, você não é indígena. Então é muito complicado você ouvir isso, onde você tem um ensinamento diferente, aí de repente você se encontra numa cultura totalmente diferente da sua, então é um choque cultural muito grande. O que eu aprendi, assim, a gente tem um costume, né, no nosso povo, principalmente no nosso povo Guarani-Anderra, ensinamento dos pais. Isso é muito sagrado para nós, né? É todo dia aquele ensinamento, e eu vejo isso aqui no mundo ocidental, isso não tem. De sentar, para a gente era em volta da fogueira, era todos os dias, era um momento de ensinamento dos pais. Por isso, eu carrego o ensinamento dos meus pais, eu carrego na alma. Eu carrego o ensinamento dele enquanto eu existir, porque foi isso que me fortaleceu aqui no contexto urbano. E tem escolas maravilhosas lá, né? Tem vários, nossa, é muito gostoso lá também. A aldeia Porto Linda, minha aldeia, minha comunidade, é uma das primeiras aldeias que tem uma faculdade dentro da aldeia. É a primeira aldeia com uma faculdade dentro da comunidade. Então, tá bem legal, assim, essa área da educação lá, muito, muito bom. O casal não me colocou na escola porque não conseguiu me colocar na escola pelo fato de ter o documento indígena e eles não serem meus pais. Indígena e, na verdade, há 10 anos eu tenho documento civil. É como se há 10 anos eu fizesse parte da sociedade. E com 14 anos eu saí da casa desse casal que me trouxe com 14 anos, porque ela me disse, não consigo, não posso ficar com você aqui, porque você é indígena, seu documento é indígena, eu não posso ficar com você. E eu pensei, né? Eu acho que eu tinha que ter ajuda de alguma forma. Ela procurou advogado e o advogado falou para ela, ó, você arrumou um problemão. E aí o que acontece? Se enxerga como um problema. Eles não tentam te ajudar, eles te enxergam como um problema. Então é mais fácil, devolve e pronto, acabou. E eu pensava, não, não é dessa forma. Eu não vou ser devolvida, isso não é justo. Eu pensava comigo, como meu português não me ajudava, eu fui para a sala de aula, eu tinha 16 anos. E eu fui porque eu insisti. Então, eu não culpo as pessoas que falaram não para mim. Eu não digo que eles são culpados, eu digo que é falta de conhecimento.
é falta de conhecimento sobre nós, sobre nossa história. Então, isso é muito complicado. As pessoas, eu levei não em todo lugar, no trabalho, na escola, nos lugares que eu fui como um cartório. Fala, não, a gente precisa estudar o Estatuto Indígena primeiro para saber qual resposta te dar. Então, aí, isso leva tempo, aí você tem que esperar, quando eu vou tirar a carteira de trabalho. Eles falaram, a gente não pode fazer carteira de trabalho para você, porque você é indígena, você é responsabilidade da FUNAI. Não, não sou responsabilidade da FUNAI, sou responsabilidade de onde eu tô. Aí falar, seu lugar não é aqui. Não, meu lugar, como assim meu lugar não é aqui? Sabe? Todo tempo. Então, tudo isso que eu vivi, hoje eu tenho esse projeto que chama Respeito à Nossa História, porque a todo tempo a nossa história não é respeitada. Quando fala indígena em contexto urbano, te enxerga como invasor, como eu escuto, sabe? Ah, mas índio na cidade? Ah, índio está invadindo a cidade. Não, é a cidade que invadiram. Eu sempre ouço muita coisa, né? São tanta coisa que você escuta e a curiosidade, isso é muito bom, né? E uma criança falou assim para mim, ah, Nikita, eu sempre tive medo de indígena, tenho medo de índio. Meus pais falaram que eles matam, que eles são bravos, que eles são ruins. Eu falei, não. Eu falei, mas por que que eles falaram isso? Eu falei, eu não sei como, porque não sabe da nossa história, não tem o conhecimento, sabe? E aí falou, será, Nikita? Então, é tão bom te ver. Então, veja, eu vejo a alegria e a curiosidade de crianças comigo na sala de aula. É muito gostoso isso. Quando eu falo da dança, que eu começo a ensinar dança para as crianças, é muito legal tudo isso, a maneira que eles enxergam essa dança nossa, para quê, o porquê dessa dança, e objetos que eu levo, né? Eu sempre levo objetos. Adolescente, cada um cada tema, cada idade eu trabalho um tema, né? Assim, e tudo isso é muito bom, é muito gostoso, assim, de você passar essas informações que eles não conhecem, né? Que eles não sabem, então eles acabam conhecendo e acaba, assim, é, gerando algo muito bom dentro de você por, por tudo isso que escuta dentro de sala de aula. Eu fiz linguística e indigenismo na Unicamp, né? E eu estava em uma aula, eu vi as pessoas falarem, me explica sobre. Eu sempre vejo índio de capacete. Eu falo, capacete? Eu falo, é aqueles que usam na cabeça. Eu, não, aquele é um cocar, então o nome é um cocar, explicar o que que é, qual é o significado daquilo. Então eu vejo que as pessoas precisam conhecer um pouco mais nossa história. Entende? Aí eu falo respeito à nossa história, porque a todo tempo a nossa história não é respeitada. A minha história, por exemplo, sabe? E eu falo, não é só a minha história, é a história de muita gente que vem do contexto urbano, sabe? Em palestra, quando eu falo em demarcação, as pessoas falam para mim, mas você fala em demarcação, mas você nem vive na aldeia. Não, eu falo em demarcação porque é assim, ser indígena não é você pensar em si. É pensar no seu povo, é pensar no coletivo, é dividir o que tem, é fazer junto, então é tudo isso aí, e aqui eu falo ocidental, nesse mundo ocidental, as pessoas muito para si, né? É muito para si, e eu sinceramente não me acostumo com isso. Hoje eu vivo há muito tempo em contexto urbano, não consigo me acostumar. Por exemplo, uma pessoa você vai na casa de uma pessoa, você te convida. Com a gente não é assim. Você não precisa ser convidado para ir. Entendeu? Aí eu vejo assim, né? Fala, parente para aqui no mundo ocidental, parente é aquele que faz parte da sua família. Para nós, não. Para nós é o nosso povo, é parente. Então a gente tem essa diferença. Então eu vejo isso muito estranho assim para mim aqui nesse mundo ocidental. E eu voltei para a aldeia aos 18 anos. Eu saí aos 10 anos. Vivi até os 14 anos com esse casal,
porque eles encontraram dificuldade, eles queriam me levar de volta para a aldeia. E eu pensava, não é o momento. E aí eu fui procurar emprego aos 13 anos. Enquanto eu arrumava um emprego, eu conseguia sair da casa dela, né? Porque eu não queria ser devolvida, não desse jeito. Entendeu? Só que eu tinha só 13 anos. Hoje em dia é muito difícil para uma menina de 13 anos viver sozinha. Acho- Bom, ano passado eu não pude ir, fui só uma vez. Mas geralmente eu vou 3 vezes ao ano, quatro, depende. Agora eu vou, esse ano eu não consegui, inclusive eu fui para a aldeia em dezembro, é, e cheguei na aldeia fiquei muito mal. E como era época de pandemia, né, eu não podia ficar muito tempo, então eu voltei logo, fiquei só 2 dias e vim embora, porque passei muito mal lá. Tive muita febre e depois eu fiquei com medo de ficar lá, né, e a aldeia estava fechada, e eu só precisei mesmo, foi com autorização de lá, né, e então eu tive febre, aí vim embora. Assim, não segui adiante, porque meu irmão mora numa aldeia e na outra aldeia mora meu outro irmão. Então, é próximo, né? Então, eu não consegui, aí eu voltei logo. Eu não fui mais esse ano por causa disso, né? Mas agora eu vou em setembro para a aldeia de novo. Mas eu sempre tem muito significado para gente. É algo muito sagrado para nós, muito importante. E vários, e às vezes quando eu enxergo o grafismo, eu faço que isso é uma pintura. Não, ela tem um significado. Eles falam, é tatuagem, e aí confunde a tatuagem com o grafismo. Não, na verdade a tatuagem ela foi tirada da própria pintura corporal, né? Porque isso já existia. E a tatuagem, ela tem um produto químico, e no grafismo, para nós, não tem química, né? Igual a tatuagem. E o grafismo, para nós, ela é feito com a tinta natural do genipapo, né? Então, é uma tinta muito natural. E o significado, cada um tem um significado. Por exemplo, eu gosto muito de fazer o mapa Guarani, que eu acho que ela tem um, assim, muito forte para mim. Que o mapa Guarani é assim, o mapa, ele diz que em todo o espaço tem indígena, né? Indígena em todo o espaço, então eu gosto muito desse mapa Guarani. Mas tem vários grafismos, né? Por exemplo, eu vou numa festa, eu uso um tipo de grafismo. Então, quando eu chego numa festa, por exemplo, eu sou solteira, eu uso uma pintura de solteira. Se eu sou casada, eu uso uma pintura de casada. Então, quer dizer, eu chegar com esse grafismo no local de festa, só pela minha pintura vai saber. Tem grafismo para várias coisas, de, de festa, de casamento, de, de a luta, de um monte de coisa, de grávida. Tem grafismo para existir essa pintura corporal para vários temas, várias coisas. Então, mas o meu mesmo preferido é o mapa Guarani e o grafismo de guerreira, né? Que as mulheres usam. E eu tenho outras cores ali. E tem esse aqui, que é pena também natural, que é de pena de arara, ó, que amarra aqui, ó. Eu tenho várias coisas assim e o cocar, eu vou te mostrar. As mulheres usam, mas tem etnia que não. Esse aqui é bem pequeno, ele é mais feminino, ele é menor, só que tem de vários tamanhos. Esse aqui é pena natural também. É de papagaio e a maraca, que é o instrumento musical que a gente usa nas danças, né? Nas danças culturais. A gente fala chocalho, né? Mas não é chocalho, é maraca. Muitas, muitas. Eu encontrei aqui, na verdade, Campinas, tem mais de 1.043 indígenas, segundo o IBGE, mas tem muito mais aí com a chegada dos acadêmicos.
E quando eu encontrei, na verdade, quem acolheu foi eu, porque eles chegaram, eu encontrei uma na Unicamp, veio fazer o doutorado na Unicamp, que ela tinha medo da viaduto, tinha medo de viaduto, tinha medo de. Eu falava, não, aí você que tá ali. Eu muitas vezes saí da minha casa para ir lá na Unicamp buscar ela, porque ela não estava se sentindo bem. Porque era muita coisa para a cabeça dela, era gente para lá, gente para cá, gente passando, é barulho de carro. Eu fui para São Paulo com ela, ela desmaiou no metrô. Então, tudo isso era muito diferente para ela. E eu todo tempo falando, não, você consegue, é só mais um pouco. Então, eu sempre, ela sempre fala, ela é muito protetora, ela é uma mãezona. Fala, ela tem quase minha idade, ela fala que eu sou mãezona dela. Então, por quê? Porque eu já passei por toda essa fase. Então, é importante o meu abraço, o meu acolhimento a essas pessoas, porque eu já passei por isso. Falar, como eu falei para você, né? As pessoas perguntam, como é você? Essas coisas que você lembra do que já aconteceu não te machuca? Eu falo, não machuca. Eu vejo ela como uma cicatriz, que hoje eu sei que me machucou, mas não dói mais. É como você se cortar com algo, aí você olha, ele sara. Você se corta, ele dói na hora, ele sangra, ele dói. Aí depois ele sara, aí você olha para ele, você sabe que te machucou, mas não dói mais. Então, eu vejo o meu passado até aqui, tudo que eu resisti, é como algo que eu lembre, mas que não me machuca, não me machuca mais. Realmente, os acadêmicos, muitas vezes eu fui fazer palestra lá com eles, conversar mesmo de roda, assim, fazer rodinha, conversar, porque muita gente nunca tinha vindo para a cidade, né? Nunca saiu da aldeia, de repente vinha aqui estudar, então estava mexendo muito com o psicológico. E muitas vezes na madrugada eu falava com eles, vai passar, calma, é assim mesmo, não desiste. Eu tendo que acordar nas madrugadas, às vezes, para conversar com as pessoas. Aí eles falam assim, não, você é uma pessoa que me passa força, uma pessoa que ouve, você é uma pessoa que está disposta a ouvir, que dá força. Eu sempre falo para eles, eu vou desistir, que não sei o que. Eu falei, não, você não vai. Pensa, eu cheguei aqui com 10 anos, eu não falava português, você chegou numa universidade, para de pensar assim, não pensa dessa forma, ergue a cabeça e vai. Então, aí fala, é mesmo, e começa a respirar, então eu acho muito bacana isso. O governo aí, do PEC 215, né, do marco temporal, que é a nossa história começa a partir de 1988, entendeu? Quer dizer, querem fazer, querem nos fazer engolir que a nossa história começou em 1988. Não, a nossa história não começou. Então, quer dizer, mais uma vez nossa história não sendo respeitada, em todos os sentidos. Quando falam em marco temporal, em todas essas coisas e em todos os sentidos. A nossa história não é respeitada. A Constituição existe, mas porém não é. Existe no papel, mas não é colocado em prática. É quando fala em demarcação de terra para indígena, essas terras. Eu vejo e passei na pele o que é viver em um espaço onde você é ameaçado o tempo todo por causa de árvore, por causa da natureza, por causa. Eu vivi na aldeia quando era criança, meu pai sendo ameaçado, ameaçando matar os filhos, porque se ele não tirasse uma madeira que eles queriam. Então, quer dizer, destrói aquilo que é nosso e depois nos enxerga como se é, fossem invasores de terra. Não, é nosso espaço. E todo espaço que tem indígena, ele é muito ligado à natureza, né? Olha, eu acho que ninguém consegue explicar.
O que a natureza significa para nós? É algo que cura. E eu acho que ninguém nunca vai entender isso, essa relação nossa com a natureza. Eu sempre falo que é o lugar que me cura, que me traz paz. É a natureza e as pessoas não enxergam por esse lado. Quando enxerga a terra, enxerga sujeira. A gente não enxerga como sujeira. Eu pisar no chão, sujar os pés, eu não estou sujando os pés. Eu estou adquirindo aquilo é vitamina para o meu corpo, não é sujeira. Quando fala em terra, a importância da terra, porque sempre falar a terra é uma escola para o nosso povo, é assim que a gente enxerga a terra. E você pode refletir sobre isso. A terra, ela te. Você vive, da terra você vive. Você está aí, você está em cima de uma terra, sua casa construída em cima de uma terra. Pode ter cimento, bloco, mas está em cima de uma terra. E quando a gente morre, o que que ela te faz? Ela te acolhe. Aí eu vejo as pessoas não enxergando a terra como um lucro e não como algo para cuidar, para como a natureza, por exemplo, destrói. E para nós, ver a destruição da natureza dói a alma, porque a gente sabe a importância dela. A gente não consegue nem explicar o que, qual é a importância dela. A gente não consegue explicar, só sente. E é aquilo que eu sinto, eu não consigo explicar. Ser indígena é você não viver na aldeia, mas a aldeia vive dentro de você. Vive naquilo que acredita e respeita. A cidade, ela não faz de mim menos indígena.